A graça e a paz, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, os seus negócios. Que a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre você nesse tempo. Amém? No nome de Jesus. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus para você aqui, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar ao seu coração. E eu creio que sempre que nós paramos para estudar, para refletir no que a Bíblia tem a nos dizer, Deus fala conosco. Eu quero iniciar esse culto com a leitura de alguns versículos aqui de Provérbios capítulo 30, enquanto as pessoas vão entrando aí nessa transmissão. Provérbios capítulo 30, eu quero ler a partir do versículo 7 até o verso 9. Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Está escrito assim: Duas coisas peço, que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então nós começamos esse culto com essa palavra de sabedoria, onde o escritor de Provérbios diz assim: olha, eu quero pedir a Deus só duas coisas. Às vezes a gente vai orar e não sabe o que pedir a Deus, não é? São tantas coisas que vêm à nossa mente. Aqui, o escritor de Provérbios, ele fala o seguinte: eu só quero pedir ao Senhor duas coisas antes que eu morra. Primeiro, que Deus afaste de mim a mentira e a falsidade. A pior coisa é você conviver com uma situação de mentira ou de falsidade. É você ter que sustentar uma situação falsa, seja com você, seja com alguém, seja guardar uma mentira, seja proliferar uma mentira e ser alvo também dessa mentira. Então a primeira coisa que o escritor de Provérbios diz, de Provérbios 30 diz, é o seguinte: eu queria pedir duas coisas somente a Deus. A primeira, que Ele afaste de mim a mentira e a falsidade. Quando você vai procurar alguém com quem você vai se relacionar, por exemplo, a sua esposa ou o seu marido, qual a primeira coisa, qual a primeira virtude que você busca nessa pessoa? A lealdade. Não é verdade? Que seja uma pessoa sincera, porque ninguém gosta, ninguém consegue conviver com a falsidade e com a mentira. Então, é algo que nós temos que buscar na nossa vida. Trazer sempre as coisas para a luz. Levar uma vida que seja irrepreensível, que não tenha nada a esconder. Algumas pessoas falam assim: minha vida é um livro aberto. Que a sua vida seja um livro aberto e que todas essas páginas possam ser lidas sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Não é por acaso que Jesus disse assim que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós nos associamos a algo que é falso, que é mentiroso, nós estamos nos associando ao diabo. Então, foi a primeira coisa que ele pediu aqui. A segunda coisa foi a seguinte: que o Senhor não me faça nem pobre e nem rico, mas me dê apenas o necessário. Olha que tremendo, irmãos, olha que ensinamento tremendo. Às vezes a gente está buscando a Deus por causa da prosperidade, por causa da riqueza. Eu já falei aqui outras vezes e volto a repetir: não é pecado ficar rico, não é pecado ser próspero.
O pecado é deixar que o dinheiro se torne o seu Deus. Então, quando for orar, faça essa oração a Deus. Senhor, não me faça nem pobre demais e nem rico demais. Me dê apenas o alimento necessário. Me dê aquilo que for necessário para as minhas prioridades, as minhas necessidades, né? E aí ele explica no verso 9, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Quantas pessoas a gente vê que enriqueceram demais, prosperaram demais e por causa disso se afastaram de Deus. Não querem saber mais de Deus. Chegam até Deus todo quebrado, todo arruinado, destruído, mas quando tem muito, abandonam a Deus. É muito comum a pessoa que às vezes ganhava, sei lá, um salário mínimo e era fiel a Deus ali, honrava a Deus com as suas finanças. Hoje ele ganha 6 vezes mais do que ele ganhava. Aí ele parou de honrar a Deus. Aí ele se esqueceu de Deus. Porque tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Às vezes as pessoas que prosperam, que crescem muito, se esquecem de Deus. E na mente deles ecoa essa pergunta, quem é Deus? Ou seja, eu consegui tudo isso sozinho. Então, quando nós temos muito, nós nos afastamos de Deus. E aí ele explica a segunda coisa. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Repare que todas as atitudes, tudo aquilo que o escritor de Provérbios fala aqui está relacionado a Deus e não a ele. Olha, se eu ficar muito rico, eu me afasto do Senhor. Se eu ficar muito pobre, eu posso cometer algumas coisas que vão desonrar o teu nome. Então a preocupação não era ele, mas o nome de Deus, o nome do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude, a nossa oração diante de Deus. Senhor, eu não quero muito, eu quero o suficiente para eu viver. Mas também não me deixe ficar na miséria, não, porque senão eu estou sujeito a cometer coisas que vão te desagradar, que vão desonrar o teu nome. Me dê o necessário para mim, para minha família. Então, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe da sua vida, sabe de tudo que você tem passado. Consagre a sua vida a Ele, consagre o seu dia a Ele. Ele vai te honrar. Ele talvez não te dê riquezas extraordinárias, mas Ele vai te dar o sustento, vai permitir que você seja guardado nas suas finanças, nos seus bens, nas suas necessidades materiais. E Deus também não vai permitir que você atinja um grau de miséria a ponto de desonrar o nome dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está chegando agora aí, coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando, coloque também o seu pedido de oração. E eu sempre peço algumas coisas aqui no início dos cultos, no início das transmissões. Primeiro, que você deixe o seu like, isso ajuda o nosso canal, ajuda o nosso culto a se tornar relevante para o YouTube. Copie o link desse culto e compartilhe lá nos seus grupos, lá com os seus contatos, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque isso ajuda o nosso canal a crescer também. E se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode se tornar membro com um valor pequenininho e eu estou preparando um conteúdo exclusivo para os membros, para aqueles que nos honram, né, com a atitude de se tornarem membros. Você pode se tornar membro e na descrição do vídeo tem outras formas de nos ajudar, através do Apoia-se, de uma conta jurídica, do Pix, várias maneiras. Caso você possa e você queira, isso não é obrigatório, é claro. Estamos em meio a uma pandemia e todos sabemos, né, que os recursos de muitas pessoas têm sido limitados. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão vivendo com uma renda bem abaixo daquilo que recebiam e por isso nós precisamos cuidar primeiro
da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, e depois sim abençoar instituições que propaguem a palavra de Deus. Amém?